Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco. Vamos falar de política. Daqui a pouco o meu convidado é o deputado federal Léo Brito, do PT. O deputado vem aqui fazer uma avaliação sobre o panorama político, a votação do impeachment no último domingo na Câmara Federal, o cenário atual, as perspectivas para o futuro. Tudo isso a gente vai conversar com ele já já. Deixa eu dar um recado antes aqui. Deixa eu falar da Copserge, que é uma cooperativa que fornece mão de obra terceirizada para o mercado de trabalho e que há 16 anos é sinônimo de dignidade e respeito ao trabalhador. Além de oferecer trabalho e remuneração aos cooperados, a Copserge mantém diversas ações sociais nas áreas de educação, saúde e lazer, e os cooperados da Copserge são verdadeiros exemplos de pessoas que mudaram de vida através do cooperativismo. Veja. Juntos somos mais fortes. Eu morava de alugado e conheci a Copserge, minha irmã me indicou e hoje estou lá trabalhando e agradeço muito a Deus que por lá que eu consegui a minha casa. Bati em várias portas, ninguém queria me dar a oportunidade, a Copserge me deu a oportunidade. E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da Copserge. Significa muito para mim que moro na zona rural. Ela entrou no momento certo, foi quando eu entrei de 18 anos e consegui um emprego na Copserge. Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada. Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida. Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a Copserge me deu a oportunidade. Cooperativa Copserge, lugar de gente feliz. Quero aqui abraçar os amigos da Copserge, que há 16 anos está atuando no Acre, onde o cooperado vale ouro. E agora eu convido o deputado federal Léo Brito, do PT. Por favor, deputado. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, deputado, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de suas considerações sobre o momento atual, né? O domingo, que foi o dia da votação do impeachment na Câmara, as perspectivas de futuro, enfim, como é que o senhor avalia tudo isso? Olha, Rogério, eu avalio de uma maneira muito negativa o que aconteceu no último domingo. E não sou só eu, acho que a imprensa internacional está avaliando dessa maneira. Se a gente for observar o noticiário dos últimos dias, The New York Times, The Economist, The Spiegel da Alemanha, The Guardian da Inglaterra, The Independent também da Inglaterra, vários desses jornais fazendo uma avaliação realmente muito negativa do que aconteceu no domingo. As manifestações dos deputados, aliás, o que se estava julgando naquele momento era da existência ou não de crime de responsabilidade da Presidenta da República, porque essa é a única hipótese prevista na Constituição para o afastamento da Presidenta da República. E foi o que menos se falou naquela sessão de domingo. Nós tivemos apologia, inclusive a torturadores, nós tivemos, e o que menos se falou foi exatamente dessa situação da avaliação do que aconteceu com a Presidenta Dilma. E, de fato, uma sessão presidida por quem foi presidida. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, réu no Supremo, sendo processado pelo Conselho de Ética da Câmara, que 77% da população quer que ele perca o mandato. De fato, isso gerou um clima de deslegitimação do processo de impeachment que, por si só, muita gente não sabe por que a presidenta estava sendo processada. Muita gente acha que é por questão de lava-jato, ou porque tenha roubado. Não é nada disso. Deputado. Nós estamos falando de 6 decretos 6 decretos que foram editados e estamos falando das chamadas pedaladas fiscais relacionadas ao Plano Safra. Pois bem, o governo do PT já teve maioria na Câmara, ainda tinha há bem pouco tempo a presidente Dilma no cargo e ainda assim o governo sofre essa derrota no Congresso, né, na Câmara agora e provavelmente no Senado, se o cenário não mudar. Então, ao que o senhor atribui essa derrota com a presidente tendo o conforto de ser a chefe do Executivo e ter uma base aliada numerosa? Olha, a conformação da Câmara, ela se dá da seguinte maneira. Nós temos aí em torno de uns 100 e poucos deputados que são da oposição. Nós temos mais uns 100 e poucos deputados que são dos partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, PDT, da própria rede, alguns que inclusive fazem oposição ao nosso governo. E nós temos um conjunto de partidos e deputados que são alinhados ao presidente da Casa, Eduardo Cunha.
que aconteceu? A presidenta Dilma, desde que começou o segundo mandato, ela decidiu, conhecendo o Eduardo Cunha, as suas práticas, inclusive, ela chegou no governo anterior, ela cortou, digamos assim, as asas do Eduardo Cunha em Furnas, por conta dos esquemas de corrupção. Ela decidiu fazer um enfrentamento ao Eduardo Cunha. E pagou caro por conta disso, do ponto de vista numérico. Então, o Eduardo Cunha... Mas os votos não foram individuais de cada deputado? Sim, mas porque se atribui a culpa a ele. Mas ele só deu um voto, que foi o dele. Infelizmente, hoje, Eduardo Cunha, mesmo com as denúncias que estão acontecendo, ele tem um controle muito forte de deputados na casa. E isso fez a diferença. Então, vamos pegar uma retrospectiva aí. Eleição da Câmara, a presidenta Dilma apoiou o Arlindo Chinalha. Depois, Eduardo Cunha assume a presidenta e começa com as pautas bomba, né, com um trabalho junto com a oposição de literalmente sabotar a presidenta Dilma, que gerou o que nós chamamos dessa crise política. Depois, teve o episódio do Conselho de Ética, que eu faço parte. O Eduardo Cunha queria, para apoiar o governo, queria que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, apoiássemos ele, ou seja, a gente negasse o pedido que foi feito para prosseguimento do processo dele. Mas o senhor não considera a pressão da opinião pública em relação a tudo isso? Nós negamos isso. É claro que junta com a pressão da opinião pública, mas a partir do momento que isso foi negado, ele, por vingança, na mesma tarde, abriu o processo ético, nomeou o presidente da comissão e o relator, que são ligados a ele. Essa atitude pode ter sido uma vingança, hoje mesmo, mas todo o processo que culminou com essa derrota. Hoje mesmo, na Câmara, Paulinho, outros líderes da oposição falam de maneira muito clara. Quem comandou o processo de impeachment contra a presidenta Dilma foi Eduardo Cunha. E o pior da história foi o papel a que se serviu o vice-presidente da República, Michel Temer, porque... Vamos relembrar um episódio aqui que eu acho que é um dos episódios mais bonitos da história republicana do Brasil. O ex-presidente Lula, quando estava naquela crise do chamado mensalão, a oposição chegou a procurar o vice José Alencar. E o vice José Alencar disse, olha, eu fui eleito, devo lealdade ao presidente da República, Lula, e vou ficar com ele até o final. E negou o apoio da oposição. Michel Temer fez o contrário, agiu inicialmente nas sombras, e agora, mais recentemente, saiu das sombras para transformar um processo que é um processo extremo. O processo de impeachment é um processo extremo no presidencialismo. Não é como no parlamentarismo que você dá o voto de desconfiança para um governo que é desaprovado. No presidencialismo nós temos chamado crime de responsabilidade. E ele tem que ser provado cabalmente. E aí o que aconteceu? O Michel Temer, só para concluir esse raciocínio, Michel Temer transformou um processo de impeachment numa eleição indireta. Ou seja, ele se utilizou do processo de impeachment, junto com Eduardo Cunha e setores da opinião, para chegar de legitimidade no poder. Mas os deputados todos não foram eleitos pelo povo, da mesma forma que a presidente foi? Quer dizer, onde é que está a falta de legitimidade nisso? Olha, Rogério, a nossa Constituição, ela prevê o voto direto. Na década de 80, no final da ditadura, muita gente, inclusive o próprio PMDB, Ulisses Guimarães, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, lutaram pelo voto direto do povo para presidente da República. A presidenta Dilma foi eleita por 54 milhões de votos. O vice assumir o cargo é o que está previsto na Constituição. A Constituição, ela prevê só uma hipótese de voto indireto, quando você tem a destituição do presidente e do vice depois de 2 anos de mandato. E isso não foi o que aconteceu. Então o que aconteceu... Mas está sendo seguido o rito processual de acordo com a Constituição? Eu estou falando, o que eu estou falando, primeiro, o rito processual ele foi estabelecido pelo Supremo Tribunal. O impeachment por si só não é um golpe. Mas o impeachment que não tenha crime de responsabilidade, aí é bom que se explique. Primeiro, a questão das pedaladas... Mas a presidente não foi enquadrada nos artigos que correspondem ao crime de responsabilidade? Não foi, pelo contrário. Porque a Lei 1079 de 1950, ela prevê o atentado à lei orçamentária. A presidenta, nos decretos de suplementação orçamentária, ela cumpriu com aquilo que estava no artigo 4º da lei orçamentária de 2015, que foi aprovado em 2014, que dizia o quê? Que seria possível editar decretos, desde que esses decretos estivessem de acordo com o superávit primário.
E o superávit primário, primeiro, o ano de 2015 foi um dos anos em que houve maior economia, um dos maiores superávites do ponto de vista da economia de recursos. Mais de 60 bilhões que foram economizados pelo governo federal. E ao final do ano, nós aprovamos o PLN 5, estabelecendo o novo superávit. Então foi tudo de acordo. Quanto à questão das pedaladas... Mas essa mudança no superávit não foi justamente para adequar isso à situação de rombo fiscal? Isso acontece em qualquer governo. Por quê? Porque o governo, quando ele faz o orçamento, que é no ano anterior, a lei orçamentária no ano anterior, muitas vezes aquilo que é previsão de receita, ela não consegue se configurar ao longo do período. Por isso, o cálculo do superávit que o governo tinha, quando fez a lei orçamentária em 2014, ela não se configurou ao longo do tempo. E aí o governo teve que fazer corte de gasto e teve que, de fato, modificar, isso está previsto na lei orçamentária, a possibilidade de modificação do superávit primário. Então isso foi resolvido. Quanto à questão das pedaladas do Plano Safra, é importante que se diga, o TCU tinha um determinado entendimento, inclusive que os governos Fernando Henrique e Lula praticaram as chamadas pedaladas. Quando o TCU tomou aquela decisão em relação às contas de 2014, o governo já tinha feito as pedaladas, chamadas pedaladas do Plano Safra. E aí o governo mudou a sua sistemática a partir dessa mudança de entendimento do TCU. Sobrou essa do Plano Safra. Agora, qual é a tese da oposição? É que o governo teria contraído empréstimo. Mas, na verdade, juridicamente está comprovado que o governo, na verdade, tinha um contrato de prestação de serviço. E os gestores responsáveis por isso eram o Como é que o senhor avalia agora não era diretamente a presidente. O futuro da presidente Dilma, já que o processo de impeachment chegou ao Senado? Olha, Rogério, eu avalio primeiro que esse processo iniciou de uma maneira e ele está finalizando de outra. Um processo, inclusive, de desmoralização da casa, porque, inclusive, existe um acordo hoje para salvar o seu Eduardo Cunha. E que hoje, se for aprovado no Senado a admissibilidade, o Eduardo Cunha pode se tornar o vice-presidente da República. Aliás, a influência que ele exerce no Michel Temer já diz que, inclusive, ele já está fazendo chantagem sobre o Eduardo Cunha. Então, a opinião pública começa a virar. Aquela aprovação do impeachment que se tinha inicialmente, ela começa, de alguma maneira, a se esvair. As pessoas começam a compreender a dimensão do golpe que foi feito. As pessoas têm a compreensão, inclusive da oposição, tem compreensão de que a presidenta Dilma é uma pessoa decente. A imprensa internacional está dizendo que uma mulher honesta foi julgada sob o comando de um réu no Supremo Tribunal Federal. As novas informações da Operação Lava Jato, dos delatores que incluem a presidente na tentativa de obstrução à justiça. Como é que o senhor avalia isso? Olha, o que as pessoas precisam entender é que o impeachment ele é julgado em relação a fatos concretos. Os únicos fatos que podem ser julgados pelo Senado Federal são esses dois, as pedaladas do Plano Safra e os decretos de suplementação orçamentária. Então são esses dois fatos. A questão de delações premiadas, isso aí vai ter que ser investigado pela Justiça. Então a população leiga fica achando essa situação. Delação tem que ser comprovada. Delação por si, o Supremo Tribunal Federal entende que não constitui prova. Mas já foram homologadas pelo STF. Tá, mas não constituem prova. Elas precisam ser, de fato, outros fatos precisam corroborar com aquilo que está na delação premiada. Então, não adianta a gente querer... o julgamento que está sendo feito pela Câmara e o que vai ser sobre o Senado é sobre esses fatos especificamente. É por isso que a imprensa internacional se levanta de maneira tão potente contra isso que nós chamamos de um verdadeiro golpe parlamentar. Do partido daqui para frente em defesa da presidente? Olha, Rogério, nós vamos continuar nas ruas. Nós vamos continuar denunciando o golpe. Se o Senado aprovar a admissibilidade e afastar a presidenta Dilma...